E a depressão pós-parto, ela vem depois da quarentena, então, ou ela já é identificada antes? Não, ela pode acontecer antes. A partir do momento que começa a se perder muito o controle, né? Eu já tive casos, Carol, de ver uma paciente assim na minha frente, né? 15 dias depois, 30 dias depois do nascimento do neném, não conhecer ela. Eu disse, não, essa pessoa não é Nossa, a mesma paciente que acompanhou o pré-natal comigo, que era porque realmente ela fica completamente fora do seu eixo, né? olha E só. aí sim, aí a gente tem que, felizmente, são casos, né, bem pontuais, assim. Geralmente já tem algum histórico, né, de depressão prévia e tudo mais, mas aí a gente tem que ter trabalho multidisciplinar, com psiquiatra, muitas vezes intervindo com medicamento, psicóloga junto, família muito presente, um cuidado redobrado no ambiente de casa, né, que tem casos, enfim, que daí pode se colocar ela em risco ou até mesmo o bebê, mas aí são situações muito pontuais, que daí também a família vai se dar conta de, poxa, não, aqui ela tá, não é mais ela, Não tá né? bem. Ela não tá bem mesmo, tá fora do seu centro, né? É uma loucura o que os hormônios fazem, né? Os hormônios fazem muito e esse período é um período crítico e que predispõe a isso, né? O aborto, ele é também uma realidade, né, no consultório do ginecologista, né? A gente imagina, Carol, os dados da natureza, da espécie humana, né, dão conta de que praticamente quase metade das gestações, elas não vão seguir, elas vão terminar em aborto. É um Metade? número muito alto, exatamente. Só que Nossa, muitas não chegam sequer a ter o diagnóstico clínico da gravidez, né? nem Isso sabem. não, às vezes a mulher teve lá um fluxo menstrual que veio praticamente num período normal e aquilo era uma gestação que se interrompeu. Então, Olha só. quando evolui, quando acontece o atraso menstrual, daí sim, o percentual é muito menor, né? Quando já existe o diagnóstico da gestação confirmada ali, principalmente com uma primeira ecografia, daí estatisticamente é bem menor, muito pequeno, né? A chance dessa gravidez não evoluir e terminar num aborto. Claro que daí a gente leva em conta a idade da mulher também, outros fatores associados, mas quanto mais próximo dos 40 anos ou além dos 40 anos, maior a incidência, maior as chances de acontecer um aborto, né? E o aborto é sempre uma situação que, para nós também, ginecologistas, obstetras, a gente também fica bastante frustrado, né? Não é uma frustração, claro, a frustração maior é da paciente, mas a gente também, porque a gente gosta de dar notícia boa, né? Sempre de trabalhar de uma forma, né, com coisas alegres, mas quando acontece, a gente também tem que saber abordar isso, né? Explicar que isso é um evento também relativamente comum, né, na natureza, que a maioria, imensa maioria, né, são alterações cromossômicas próprias mesmo ali da constituição do embrião e que isso é a natureza mesmo agindo para que, né, o fruto dessa concepção tem que ser um embrião, um fetinho perfeito. Então, quando alguma coisa nessa engrenagem aí não está 100%, a própria natureza diz, olha, não era para ser. Então, a gente sempre tenta passar também essas informações para que aquele casal consiga assimilar isso, né? Lógico que a gente tem situações em que tem que se investigar, né? Tem casos em que a paciente tem aborto de repetição, né? Ou aconteceu a segunda vez, a terceira. E aí existem doenças, trombofilias e outras coisas que a gente precisa avaliar de forma mais específica. Mas se não, poxa, resolveu essa situação, a gente conversou, é um casal saudável, não tem critério de fazer investigações, né? Às vezes o próprio organismo já elimina, né? A paciente tem lá um quadro de sangramento mais intenso, né? Eliminou já o embriãozinho ali, ela já pode, se ela tiver condições emocionais e tiver tudo bem, a gente de preferência sempre manda analisar esse material, né? Esse produto do aborto, sendo um aborto espontâneo, ela já pode tentar engravidar no mês seguinte. Não tem nada que impeça isso, até porque ela já vai ovular também no próximo ciclo, provavelmente, e já pode emendar uma gestação. Agora, se o casal, de repente, a gente vai dar um tempo, vamos esperar um pouquinho, sabe? Isso aí mexeu um pouco com a gente, bom, aí se respeita o tempo de cada uma. A OMS sugere que se aguardasse 6 meses, mas não existe um critério fisiológico assim específico para isso. Seria mais para dar tempo da paciente ter uma recuperação boa, assim, emocional e tudo.
Mas é muito comum, às vezes a paciente já emenda, já engravida, e aí segue o pré-natal, às vezes a própria família nem soube que teve um caso de um aborto lá atrás, Nossa. achou que era a gravidez mesmo que estava seguindo e vai embora, né? E Olha só. a gravidez vem com tudo e a gente segue o pré-natal, segue firme no pré-natal. Mas isso tem que ser sempre feito também uma avaliação individual, explicado, né? A gestante tem o direito de ficar, né, triste, isso, né, faz parte. Às vezes ali ela, é um balde de água fria que desce, né? E aí ela criou já uma série de planos e coisa relacionada àquela gravidez, daqui a pouco, pum, isso tudo se interrompe, né? Então, às vezes elas vêm bastante abaladas, a gente vai conversando, vai digerindo um pouco essa situação, elas já vão se animando de novo e vida que segue, né? Tem que olhar sempre para frente. Mas e aquela história até o primeiro trimestre? É normal que tenha mais situações de aborto? Isso, perfeito. A maioria dos abortos espontâneos, eles acontecem, né, no primeiro trimestre. Né? Aquilo das etapas, né? Então, quando muitas vezes a gente não chega nem ter a primeira ecografia ainda com o embrião ali, com o batimento. Às vezes a primeira eco já vai mostrar que a gestação parou mais ou menos naquele período ali, né? 6, 7 semanas. Às vezes forma o saquinho gestacional, mas não chega a se desenvolver o embrião lá, né, dentro do saquinho gestacional. Olha a gente só. chama isso de gestação anembrionada, que, né, é bem comum. E às vezes tem ali, apareceu a primeira eco, o embrião, batimento, passam mais 2, 3 semanas e às vezes a paciente tem um sangramento, tem algum sintoma, a gente repete a eco, já não se desenvolveu mais, né? Mas quando a gente completa os primeiros 3 meses, que a gente chega numa fase que daí já passa de embrionária para fetal, aí a gente faz, né? Por isso que eu disse, fecha com chave de ouro, com aquele mapeamento, com aquela eco morfológica, aí dificilmente alguém segura esse nenê aí, né? Daí vai que é um abraço, né? Ainda mais com um mapeamento desse completo, que se, né, avalia todos os fatores de risco, a morfologia e tudo mais, né? Aí é um abraço, aí a gravidez vai seguir E o tem muito curso aquela dela. história, vamos contar para a família depois dos 3 meses. Tem então, muito, é por conta principalmente disso. aquela coisa do gato escaldado que tem medo de água fria, né? Quando o casal passa por uma situação de uma perda assim inicial, eles ficam um pouquinho receosos, né? Ah, doutor, a gente vai aguardar um pouco, vamos deixar fazer a primeira morfológica, daí a gente vai falar, porque daí a família já ficou frustrada na primeira vez. Porque tu tem que lidar com a tua expectativa frustrada e com a tem que dos dar outros. explicação, né? Tu tem que estar dando explicação, parece que tu tem que estar justificando por que aquilo aconteceu, né? As pessoas às vezes não fazem por mal, mas ficam lhe querendo uma explicação. Bom, mas o que houve? Como o que houve? É da natureza, né? Mas isso é chato, porque daí parece que, poxa, além do teu fardo, tu tem que ficar ali, né, se justificando. Então, realmente, muitos não falam, né, deixam para dar a notícia mais adiante. Mas isso também é muito individual, né? Eu sempre digo, faz o que tu achar que tu quer fazer, né? O que tu se sentir melhor. Se quiser falar, fala. Se não quiser, não fala. A gravidez é de vocês, é do casal. Vocês é que tem que definir o time de vocês e mais ninguém. É assim que tem que ser.